Olha só, o Rui Costa pode ter traído o Lula e ele descobriu. Tudo por quê? Por conta de um escândalo. O escândalo dos respiradores, que pode ser a sentença final do PT a começar em 2016. O Lula está derretendo, não tem popularidade, escândalos de corrupção explodindo para tudo quanto é lado. Há quem diga nos corredores de Brasília que tudo isso está sendo guardado assim, são cartas na manga da oposição para que no momento certo o PT possa ser responsabilizado. Se o Lula sair da presidência da República hoje, é tanto BO já nesse governo de escândalos de corrupção que explodiram, que uma troca, vocês sabem como é que funciona, uma troca do presidente Bolsonaro, do comando da Polícia Federal, e colocar a Polícia Federal para poder investigar e trabalhar em cima dessa cambada, diferentemente do que eles fazem para perseguir, para intimidar, né? Não, é só colocando a Polícia Federal para trabalhar, certamente, meu amigo, a casa vai cair pro PT, pro Lula, que pode voltar pra cadeia. Por isso do desespero dessa turma. E o pior, gente, volta pra cadeia e pode levar muita gente poderosa junto. Por isso é o seguinte, Rui Costa puxa o pino da granada, explode e pode levar muita gente pro buraco junto. A casa caiu pro PT. Uma nova fase da operação da Polícia Federal deflagrada em 2000, agora, né? No início do ano, trouxe à tona o escândalo de 48 milhões de reais desviados na compra de respiradores durante a pandemia em nome de Rui Costa. Quem é o Rui Costa? É nada mais nada menos do que ex-governador da Bahia, atual ministro-chefe da Casa Civil, né, que está no centro de uma tempestade. A denúncia publicada pela revista Oeste aponta que os respiradores pagos com dinheiro público nunca foram entregues. E agora, Rui Costa, eu quero ir mais além. E agora, Lula? Ei, Lula! E agora, meu amigo? Como é que fica? Rui Costa é acusado de ser o elo, a ligação entre o PT e um dos esquemas de corrupções mais escandalosos da história desse país, porque 48 milhões de reais destinado para comprar respiradores, aonde eles viviam chamando o Bolsonaro de genocida, porque o Bolsonaro é o genocida, enquanto isso nunca esses respiradores chegaram para quem precisava. E eu tenho algo para dizer aqui. Muitas pessoas que morreram debaixo do governo de Rui Costa, debaixo do PT, morreram porque os respiradores não chegaram. Teve dinheiro liberado, inclusive pelo governo, que era o Bolsonaro. Teve dinheiro público envolvido para poder salvar vidas, e esse dinheiro, pelo menos 48 milhões de reais, foram roubados. Isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy, é um escândalo, é de uma imoralidade sem tamanho, é de um nojo imensurável. A delação premiada que mencionou Rui Costa, feita em abril de 2024, revelou detalhes sórdidos, esta é a palavra, de como o esquema operava no consórcio Nordeste, liderado por governadores petistas como Rui Costa, e de tudo agora, né, jogou Lula à cova dos leões. E eu fico imaginando o que o Lula deve nesse momento estar pensando quando ele for perguntado, por exemplo, sobre isso numa investigação policial, numa entrevista coletiva. Bem, o delegado Sanderson do PL do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: é o petrolão da pandemia e isso precisa ser investigado. Quer dizer, mais um, né, gente? Se tem uma coisa que nós estamos trazendo nesse canal hoje, que é uma sequência de escândalos dessa cambada. O escândalo recente Memórias da Operação Lava Jato,
que desmantelou esquemas de corrupção do PT, levou Lula para a cadeia, até a sua controversa liberação pelo Supremo Tribunal Federal. Eles prenderam o Collor. Eu quero perguntar agora, quando é que vocês vão botar a mão na consciência e voltar o Lula para a cadeia? Isso é uma pergunta. Outra coisa, por que é que a Polícia Federal não está com o pé na porta? Por que que Rui Costa não está com tornozeleira eletrônica, Alexandre de Moraes? Tornozeleira eletrônica? Por que é que o gabinete do Rui Costa, nesse momento, não está sendo investigado? Por que que não está tendo agora pesca probatória? Por que que o Supremo Tribunal Federal não está ameaçando que alguém que trabalhou diretamente com o Rui Costa como assessor na época do governo, se não entregar o Rui Costa, vai prender toda a família, como vocês fizeram com o Mauro Cid? Esse país virou uma piada. Essa é que é a verdade. Olha só, ministros do STF completamente em pânico e o fantasma de Bolsonaro que assombra Brasília. Eu vou explicar para você o porquê. É oficial porque o Supremo Tribunal Federal está completamente apavorado, segundo informações que nós acabamos de apurar aqui. Eu quero trazer os detalhes para você. Uma denúncia bombástica publicada inclusive agora pela revista Oeste, você pode correr lá e dar uma conferida nos detalhes, mas aqui eu te explico tudo resumido, bonitinho para você entender, é que ministros do Supremo Tribunal Federal estão ampliando sua atuação nos bastidores de Brasília. Tudo porque uma manobra completamente fibrilante para conter o avanço do retorno da direita e também de Jair Bolsonaro ao cenário político brasileiro. Tudo é medo. Medo de quem? Medo do mito voltar a atuar no Congresso Nacional. O povo brasileiro está tirando o sono dos togas que agora operam como verdadeiros agentes políticos no corredor de Brasília. A informação que chega é que reuniões estão comendo, meu amigo. Reuniões estão comendo nos bastidores de Brasília. Os ministros perderam suas noites de sono. Eles estão percebendo que o Bolsonaro está cada vez mais forte e mais determinado a voltar. Isso explica, como disse um dos filhos do presidente Bolsonaro, a tentativa de desestabilizar a saúde do presidente Bolsonaro, provocando mal para ele, mandando aquela intimação na UTI. Isso não teve graça, não foi piada, não foi, sabe o que é? Não, gente, isso é uma tentativa maldosa de desestabilizar a saúde do presidente Bolsonaro. Porque alguém numa UTI, e quando mexe com o psicológico da pessoa, deixa ela abalada, a imunidade cai, a pressão sobe, o reestabelecimento fica mais difícil e certamente aquilo que o próprio filho do presidente Bolsonaro disse lá nos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro, estão tentando matar o meu pai. Isso é uma verdade. Estão tentando tirar o Bolsonaro do páreo político de qualquer maneira. Segundo a reportagem, os ministros liderados por figuras como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes têm se reunido em segredo com aliados do governo Lula para também traçar estratégicas e que garantam o controle do judiciário sobre o Congresso e também a opinião pública. Abre aspas para essa opinião aqui que é muito forte. Eles sabem que Bolsonaro ainda é a maior ameaça para o establishment, ou seja, para o sistema. O povo clama por ele. Fecha aspas. Este é o grande detalhe. Inclusive declarou um deputado Marcel Van Hatten à revista Oeste falando sobre isso. A atuação dos ministros inclui
pressão sobre deputados e senadores e até mesmo jornalistas que têm o rabo preso com a justiça. Até mesmo a Globo sendo pressionada para intensificar o ataque contra o presidente Bolsonaro. Nas redes, a direita bolsonarista não perdeu tempo. E estão publicando aí a galera, né? Comentários que estão rolando nos bastidores o Supremo virou um quartel-general do PT, eles tremem só de pensar que Bolsonaro pode voltar em 2026. Isso é uma verdade, isso aqui, gente, é a sabedoria popular. O povo já entendeu o que está acontecendo. A maioria de episódios com anulação de condenações de Lula de 2021, perseguição aos manifestantes do dia 8 de janeiro, o alinhamento com o establishment internacional para tentar calar as vozes conservadoras, inclusive nas redes sociais. Esses são modus operandi, bradou Carla Zambelli também no X, dizendo: e agora, como que se não bastasse, estão fazendo tramóia política nos bastidores de Brasília. Com a popularidade despencando, os próprios ministros do Supremo, aqueles que estão alinhados com o PT, também estão preocupados. Por quê? Porque o Lula não ajuda. Eles estão fazendo de tudo para que o Lula permaneça no poder, mas o Lula não coopera, o Lula não ajuda. Popularidade despencando, inflação disparada, moeda brasileira frente ao dólar se desvalorizando cada vez mais, o empresariado com medo de investir, o desemprego prestes a ser considerado e computado como o maior de todos os tempos. O PT está ruindo, o PT é um barco com um rombo no casco e essa turma está tentando de todas as maneiras uma forma para não se afogarem. Difícil, hein? Dá para mim aqui a sua opinião, ela é muito importante. Comenta e compartilha. Ministros da Suprema Corte Brasileira desesperados. O fantasma de Bolsonaro assombrando os corredores da Suprema Corte Brasileira. É tic-tac, contagem regressiva para o fim do autoritarismo no Brasil. E muita bomba vai explodir depois que esses caras perderem o poder. Vai aparecer muita sujeira. Olha só, o telefonema que o Lula recebeu enquanto estava em viagem para o funeral do Papa Francisco fez com que sua comitiva deixasse Roma às pressas. Tudo porque uma notícia chegou e caiu como uma verdadeira bomba para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A bomba estourou, falaram para ele desse jeito lá, segundo informações de jornalistas que estavam perto, porque viram a movimentação, né, da comitiva do presidente, e eles falaram o seguinte: por que tanta pressa assim para voltar para o Brasil? Aí repetiram, a bomba estourou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva interrompeu a sua agenda internacional para voltar às pressas para o Brasil após o escândalo bilionário do INSS explodir como uma granada no colo do governo petista. O que aparentemente parecia não significar nada para o governo, parece que agora o caldo entornou. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, deflagraram uma operação, e sim, né, completamente avulsa, assim, fazendo seu trabalho de polícia. E o que se descobriu foi algo tenebroso. Revelou-se então um esquema criminoso de 6,3 bilhões de reais desviado, gente, dos aposentados e pensionistas. Um escândalo como nunca visto antes na história do INSS. E adivinha na gestão de quem? Na gestão do PT. Com descontos associativos não autorizados, feito por sindicatos ligados ao Partido dos Trabalhadores. O presidente do INSS foi demitido, mas o cheiro de corrupção já impregnou no Palácio do Planalto. Preste bem atenção aqui, porque é aqui
que o bicho pegou e é essa informação que fez com que Lula decidisse retornar às pressas para o Brasil. O líder da maioria na Câmara dos Deputados, Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro, não perdeu tempo e exigiu que o ministro da CGU, Vinícius Marques, explique o rombo imediatamente. Abre aspas para ele, que foi para cima. É mais uma prova de que o PT voltou a saquear o Brasil. Lula precisa responder isso. Não é ele que é o chefe do PT? Indagou Altineu. E ele também disparou, em uma entrevista exclusiva para a revista Oeste, que está na hora do Brasil ser passado a limpo. E ele está dizendo o seguinte: há uma movimentação aqui nos bastidores que o pessoal está bastante preocupado. A operação, que já afastou os servidores, expôs falhas grotescas de controle, aconteceu e acendeu o pavio de uma possível, preste atenção, é aqui que eles decidiram voltar às pressas para o Brasil, de uma possível CPI do INSS. Posso dizer uma coisa para você? Que venha. São tantas CPIs que já deveriam ter explodido aí. Se fosse contra o presidente Bolsonaro, era uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Lembram de Omar Aziz? Lembra de Renan Calheiros comandando aquela CPI completamente calhorda, né, da negócio das vacinas, que as coisas. Gente, aquilo lá foi um pesadelo, mas ao mesmo tempo mostrou o quanto uma CPI tem poder de apuração, de investigação, de mandar prender, de abrir processo. É um negócio muito poderoso. E isso, repito para você, alguém disse no meio da comitiva do presidente: bora, porque a bomba estourou. A operação, que já afastou os servidores e expôs falhas grotescas de controle, que acendeu esse pavio então dessa possível CPI do INSS, fez com que Lula pedisse para sua comitiva fazer as malas o quanto antes. Nas redes sociais, aliados do presidente Bolsonaro, como o delegado Zucco do Republicanos, acusaram o governo de, aspas, alimentar a corrupção nos bastidores enquanto o povo sofre nas filas do INSS. Este post foi na sua rede X e já está sendo replicada aos milhares, né? Porque sim, isso aqui virou uma notícia pesadíssima hoje, porque a imprensa está tentando de todo jeito esconder isso daqui. Lula está desesperado com a possibilidade de uma CPI. A marca da corrupção voltou a assombrar o PT. Mais um comentário político aqui do Zucco. O escândalo reacende memórias do Petrolão e também do Mensalão, reforçando a narrativa de que o PT nunca mudou. Sempre foi essa desgraça. Enquanto isso, o silêncio de Lula é ensurdecedor. Fontes próximas ao Planalto revelam que o presidente está em uma reunião de emergência para tentar conter o estrago e também tentar desarticular esse fogo, né, que está incendiando os bastidores de tal de CPI. Não pode de jeito nenhum para eles. Mas a oposição está afiando as facas e o povo está indignado perguntando: será que é o fim da linha para Lula? Eu não sei. A CPI do INSS pode ser um golpe final que o Brasil do povo patriota espera para varrer a esquerda do poder. Será, meu amigo? Será mesmo? Eu não sei. Eu só falo uma coisa para você. Se abrir essa CPI do Correio, 6 bi roubados, eu tenho absoluta convicção de que vai chegar em alguém ligado ao Lula. Isso é fato. Ah, mas Lula roubou? Não sei. Ah, mas alguém perto? Não sei. Mas vai chegar em alguém próximo, vai chegar alguém que é companheiro, vai chegar. Isso aí você pode ter certeza. Dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Nós estamos aqui
trazendo para você então estes bastidores, aonde Lula corre para o Brasil, volta para o Brasil às pressas, porque a CPI do INSS ameaça derrubar de vez o governo petista. Lula foge da Europa em pânico. CPI no INSS pode expor mais uma vez as vísceras do PT e eu não quero, meu amigo, nem saber. Eu quero é comemorar a queda da cambada. É muito importante que sim, você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta, compartilha. Eu sempre digo isso. Manda esse vídeo para aquele seu amigo petista que vive achando que o PT mudou, hein? O Lula não é mais o mesmo, não. O Lula é outro. Manda para ele aí. Fala para ele. Aí, ó. Seu PT querido aí, ó. Dando PT no Brasil, né? Perca total na nação brasileira. Olha, é uma vagabundagem que só, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto Bolsonaro passando agora por uma cirurgia gravíssima, né? Graças a Deus, tudo correu bem. Estou muito contente aqui que eu tenho visto aí nos portais de notícia que a cirurgia do Bolsonaro foi ótima. Fazendo um pãozinho na chapa aqui. Ó que beleza, ó. Pãozinho caseiro na chapa. Tá bonito ou não? Mas enquanto o presidente Bolsonaro passando por uma cirurgia gravíssima, ministros do Supremo Tribunal Federal nesse início de semana procurando parlamentares para tentar barrar o PL da anistia. Gente, isso é de uma vagabundagem que não tem tamanho, né? Porque não deve ter trabalho, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal não devem ter trabalho, né? Deve tá sobrando tempo para poder ficar fazendo politicagem, né? Ou politicalha, essa é a grande verdade, para ficar fazendo politicalha nos corredores do Planalto, enquanto ministros do Supremo Tribunal Federal, tá sobrando tempo, meu amigo. Tá sobrando tempo e vou falar uma coisa para você, né? Tá na hora do Senado Federal, do Congresso Nacional dar uma resposta para esses caras, né? Mandar um recado claro para eles que, na verdade, a obrigação deles é cuidar do judiciário brasileiro, deixar política para quem é político. É ou não é? Então, muito me admira os senhores ministros da Corte Brasileira, né? Logo no início, por exemplo, de uma semana, depois de uma semana bombástica para eles, aonde eles puderam acompanhar uma Avenida Paulista lotada, protestando, essa que é a grande verdade, protestando contra a palhaçada do ativismo judicial, e vejo que para eles, né, não resolveu nada, né? Não resolveu absolutamente nada. Por que não resolveu nada? Porque eles continuam fazendo politicagem sendo juízes. E por que, Rodrigo, eles ficam fazendo politicagem sendo juízes? Primeiro, porque eles não temem a Deus. Essa é que é a verdade. Se eles temessem a Deus, eles iam fazer o trabalho deles com honestidade. Porque para mim, vagabundo não é só quem não trabalha, não. Para mim, vagabundo é quem recebe, né, ganha um dinheiro sem merecer, né? Quem aceita um dinheiro na sua conta sem merecer. E para mim, esses devedores de favor de político, essa que é a verdade, porque você não vê juiz de carreira, juiz do Supremo Tribunal Federal tinha que ser juiz de carreira, sim ou não? Né? Devia estar preocupado aqui, ó, preocupado com o preço do ovo, né? Que tá caríssimo. Devia estar preocupado com o preço da carne, né? Que não está abastecendo a geladeira do povo brasileiro.
Então, já que é para fazer política, eles deveriam estar pressionando os senadores, os deputados, para poder fazerem a sua parte para trabalhar em favor desse país. Não trabalhando contra a anistia, porque eles têm medo do presidente Bolsonaro voltar para o governo e eles perderem a boquinha deles, né? Essa que é a verdade. É o efeito dominó. Eles estão muito preocupados porque eles sabem sim, né? Colocando um cafezinho aqui. Porque eles sabem que se o presidente Bolsonaro voltar, a chapa vai esquentar para essa cambada, muita coisa vai mudar. Vai ser uma espécie de Donald Trump voltando para a Casa Branca, né? O Trump voltou para a Casa Branca, a casa caiu para os vendilhões da República Norte-Americana, caiu para os lobistas, a casa caiu para a China, tá caindo para a China. Se tem um país onde tem um ditador descarado, é o ditador chinês, né? Eu estava vendo agora há pouco, o WhatsApp não pode entrar na China. O WhatsApp é americano, não pode entrar na China. Mas o TikTok chinês está lá nos Estados Unidos, né? A China, que, por exemplo, não produz absolutamente nada dela mesma. Muito pelo contrário, tudo que a China produz tem a mão dos Estados Unidos, de mão de obra especializada que foi para território chinês lá na época do governo do senhor Obama, Barack Obama, que fez da China o império que é hoje, porque transferiu as maiores empresas americanas, porque também interessava para os empresários americanos, por exemplo, como o dono da própria Apple, né, produzir tudo na China, a base, vocês sabem, né, gente, de mão de obra que, né, recebe muito pouquinho lá naquele país. Então, quem criou esse monstro foi o governo esquerdista. Tudo começou com Barack Obama, foi potencializado pelo presidente Joe Biden agora, essa folga, né, do comunismo chinês nos Estados Unidos, e o Trump está colocando ordem no barraco, meu amigo. Está dizendo o seguinte: aqui é América, nós vamos proteger o nosso país, sim senhor. Entre China e Estados Unidos nós vamos proteger a China, diferente do Brasil, onde nós temos um cachaceiro na República que defende eleições roubadas como da Venezuela, ministros do Supremo Tribunal Federal, ao invés de serem juízes e trabalhar, né, no Supremo Tribunal Federal cuidando da demanda do povo, cuidando de demandas populares, fazendo papel de juiz, estão gastando seu tempo essa semana trabalhando nos corredores de Brasília, tentando impedir de todas as formas o projeto da anistia. Nós temos agora o Hugo Mota, o novo presidente da Câmara Federal, também atolado até o pescoço, ele e o pai dele, com suspeita de corrupção, tirou folga, né, esse final de semana, foi passear, atrasando a votação e a urgência do PL da anistia na Câmara Federal, porque o seu pai está enrolado até o pescoço em corrupção, segundo a Polícia Federal do Flávio Dino, e que se dane quem está preso há mais de 2 anos, né, tanto na colmeia, que são as mulheres, quanto na papuda, que são os homens, por conta de uma bandeira do Brasil nas costas, e o Supremo Tribunal Federal completamente apavorado, porque sabe que eles não têm saída. O projeto da anistia vai ter que ser aprovado e eles sabem que o presidente Bolsonaro voltará a governar esse país para botar ordem nesse galinheiro que estão fazendo de Brasília, porque Brasília virou um galinheiro. É um puleiro mais sujo do que o outro dessa turma aí. Enquanto isso, bora tomar o nosso cafezinho aqui. E eu espero que esteja tudo bem aí com você. Obrigado pela sua audiência. Dê o seu like, comenta e compartilha. E nós vamos aqui acompanhando o que está acontecendo no nosso querido Brasil. Daqui a pouco volto com mais informação para você. Até já.